fazer uma observação aqui, junto com vocês, no que tange ao tratamento que nós, de tradição de terreiro, nós, povos negros e indígenas, recebemos do governo, do nosso Estado como um todo. Imagine você tendo dois irmãos, esses dois irmãos recebendo todo tipo de benesse do Estado, da mãe, do pai, tudo que esses dois irmãos pedem, o pai e a mãe faz, e você sendo sempre relegado, sendo sempre escanteado, sendo sempre levado em segundo plano. E esses dois irmãos recebendo todo tipo de benesse, todas as vontades que eles querem, seu pai e sua mãe aceitam e você é desprezado. É assim como eu me sinto. Nós tivemos no Brasil, alguns anos atrás, a Lei 10.639, que não foi posta em prática, que determinava o ensino nas escolas públicas e privadas sobre a história do negro. Nós tivemos no ano de 2008, a Lei 11.645, que determina a obrigatoriedade nas escolas públicas e privadas o ensino da história do negro e do índio do nosso país. Isso seria muito importante, essa lei colocada em prática, porque essa lei faria com que um combate no caminho da educação combateria o preconceito, o racismo que nós, povo de tradição de terreiro, povo indígena, povo negro, sofremos diuturnamente. Nós sabemos que esses outros segmentos recebem concessão de TV pública, concessão de rádio e TV pública, tem todo o aparato que não é mais um segmento religioso. Esse segmento que recebe esse benefício não é mais um segmento religioso, é um plano de poder, é um poder alternativo de determinados segmentos. E nós, povo de tradição de terreiro, povo negro e povo indígena, somos relegados a segundo plano. Eu acho que nós temos que fazer uma grande observação sobre isso. Você, no momento de votar, você, no momento de procurar seus representantes, tem que cobrar deles, porque os políticos, eles não entram para os seus cargos a bel prazer deles. Somos nós que colocamos eles lá. Então, eles têm que, se recebendo esse direito ao cargo, eles irem imbuídos de um sentimento de combater esse preconceito, combater essa forma danosa que está enraizado no sistema brasileiro. A Lei 11.645 determina nas escolas públicas e privadas que tem que ter o ensino, tem que ter a demonstração da história da cultura do negro e do índio. Nós somos culturas, nós somos religiões e merecemos ser respeitados. Eu peço a você, meu irmão, a você, a minha irmã de todo o Brasil, que cobre dos seus candidatos, que cobrem daquelas pessoas que almejam o cargo público, que elas combatam essa injustiça. Porque é pelo caminho da educação que nós conseguiremos destruir esse câncer, destruir essa doença, destruir esse pensamento pequeno, tacanho, que nos agride diuturnamente. Pelo viés da educação, as crianças vão aprender, porque é uma vergonha, minha gente, no nosso país, uma criança ela ter compreensão da língua inglesa, espanhola, e não conhecer a sua própria história, não conhecer a nossa identidade. Quando eu falo de família, quando eu falo desses 3 filhos, de 2 que recebem as benesses do pai e o outro que não recebe, eu falo muito bem localizado nessa história familiar. Nós, filhos, irmãos, conhecemos nossa família. Antes de conhecer as pessoas lá fora, que vão se tornar esposos, esposas, a gente conhece primeiro a nossa família. E o povo brasileiro não conhece devidamente a história do negro e do índio. E é pelo esse viés da educação que vai se combater o preconceito, que as pessoas não podem ser julgadas pela sua cor. As pessoas não podem ser julgadas. Esse preconceito que está tomando conta do nosso país tem que ser combatido. E o viés da educação é um viés muito importante. Vamos pedir, vamos exigir do Estado, vamos exigir dos nossos candidatos que a Lei 11.645 seja posta em prática.
Você tem que conhecer, a criança tem que se ver, tem que saber que ela é descendente de negro, ela é descendente de índio, que o nosso país foi saqueado pelos países europeus a troco de quê? A troco de sermos escravizados? Porque a escravidão não acabou. A escravidão ainda persiste nos tempos atuais. Porque a partir do momento que nós não reconhecemos nossa identidade cultural, que nos é negado esse direito, nós estamos ainda escravizados. Como é que você tem a compreensão da língua francesa, da língua italiana, do inglês, e você não tem conhecimento da língua tupi-guarani, você não tem conhecimento da língua iorubá, você não tem conhecimento das suas pertences, da sua origem histórica e cultural. Então eu peço a vocês, todos meus irmãos, que cobrem aos candidatos que estão hoje almejando um cargo público, que eles ponham em prática a Lei 11.645. Isso é um ato de cidadania. O povo brasileiro tem que acabar com esse preconceito. E um viés muito poderoso é a educação. Nós somos religião e cultura. Nós temos sangue de negros e sangue de índios. E isso tem que ser combatido. O preconceito é a mais danosa situação que ocorre no nosso país nesse momento. As pessoas têm que se reconhecer índios, se reconhecer negros e valorizar. Porque a partir do momento que ele reconhece essa identidade, que ele conhece a sua história, ele jamais vai aceitar que ninguém o humilhe, que ninguém rebaixe, que diante de um negro, diante de um índio, a história dele, ele se espelha, ele vê aquela história, ele se reconhece, ele se retrata naquelas pessoas. Nós sabemos o quanto é difícil, mas temos que cobrar dos nossos políticos. O Supremo Tribunal Federal tem que pôr em prática leis, o governo federal pôr em prática, o Poder Executivo, o Legislativo e o Judiciário, principalmente o Legislativo, tem que colocar em prática isso, porque haverá no nosso país uma guerra santa. Haverá no nosso país, como já está acontecendo aí, terreiros sendo incendiados, pessoas sendo expulsas das suas comunidades por serem de tradição de terreiro. Que país é esse, minha gente? Aonde nós vamos parar? A Inquisição vem com uma nova roupagem. E essa nova roupagem é a roupagem de um segmento que vai querer nos caçar na rua como animais. Vão querer nos caçar e nos destruir. E nós não podemos aceitar isso. Você, como cidadão brasileiro, eu peço a você, cobre e exija dos seus candidatos que seja posta em prática a Lei 11.645, para, pelo viés da educação, a gente combater esse preconceito que nos envergonha. Nós temos que ter o direito, nossos filhos têm que ter o direito, nossos netos têm que ter o direito de saber que a sua origem é indígena e africana. Isso não pode ser negado. O nosso Estado tem que garantir esses direitos. Nós não podemos baixar a cabeça diante disso. E o caminho é esse, é o caminho da educação, ensinar o valor que o índio tem, o valor que a história indígena tem, o valor que a história do negro tem, para nós nos reconhecermos e sermos realmente chamados de nação. Porque um país que ele não valoriza a sua história, ele não valoriza seu passado, ele não merece o presente do seu futuro. Então nós temos que exigir isso, que o povo brasileiro se reconheça, que o povo brasileiro saiba que ele vem de origem indígena e de origem negra e que ele respeite essas raízes. Eu peço a todos vocês que reflitam nisso. Um forte abraço. E que Olorum, que Tupã, que Deus Pai Todo-Poderoso abençoe nossas casas e acabe e retire dos nossos caminhos esse preconceito que vem afastando, que vem acabando com a nossa sociedade. As pessoas não podem ser julgadas, as pessoas não podem ser penalizadas pela cor da pele, nem pela sua origem, nem por sua origem religiosa. Salve Deus, salve Olorum, salve Tupã, salve nossos índios, salve nossos negros. É Pau Guiné.